Boa noite, meus irmãos. Estamos começando mais uma reunião virtual no nosso querido Centro Espírita Eurípides Barçanufo e esperamos que estejam todos nas suas casas se cuidando e estamos ansiosos para o nosso retorno às nossas atividades de forma presencial, mas por enquanto isso ainda não é possível. E para começar a nossa reunião, para ambientar o nosso ambiente de oração, nós vamos contar primeiramente com a música com o nosso irmão Erlo. É com você, Erlo. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. 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 Muito obrigado, Erlon, pela belíssima música. E agora, meus irmãos, para dar início aos trabalhos da noite de hoje, nós vamos pedir
ao nosso companheiro Mário Humberto, nosso querido Beto, para fazer a prece inicial dos nossos trabalhos. É com você, Beto. Nesta noite, vamos fazer a prece inicial e elevemos nossos pensamentos até o alto, harmonicemos nosso coração, nossas mentes, para que assim possamos, todo mundo, estarmos receptivos às boas vibrações, aprender mais com a palestra da noite. Que Jesus abençoe todos nós nesta noite singela. E vamos iniciar nossa prece com a prece singela que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. Brinda-nos, Senhor, discernimento, paciência, boa vontade. Que possamos, Senhor, ser caridosos de um para com os outros. Que consigamos entender a singeleza da Tua palavra, dos Teus ensinamentos e podermos praticá-los. Sermos benevolentes de um para com o outro, com amor e compaixão. Nesta noite, todos nós possamos aprender mais um pouco. Que assim seja. Muito obrigado, Beto. E agora, meus irmãos, hoje nós contamos com a colaboração de um companheiro que sempre tem atendido ao nosso convite para estar falando da nossa casa. Nós contamos hoje com a colaboração do nosso irmão Calci, ao qual nós passamos agora a palavra. Olá, amigos. Foi-nos sugerido um tema que nós consideramos como muito importante e atual para os dias de hoje, em que a sociedade brasileira encontra-se dividida, não só politicamente, em que há interesse em criar divisões. Mas nós precisamos lembrar, antes de tudo, que o Brasil tem uma missão a cumprir. E os brasileiros, aqueles que nasceram no Brasil, evidentemente, estão, de uma maneira ou de outra, vinculados a esta missão. Eu gostaria de comentar, então, hoje, aqui, nesses breves instantes que nós temos, a respeito de um livro extraordinário, escrito pela mediunidade fabulosa de Francisco Cândido Xavier, e o autor espiritual, Humberto de Campos, que depois, em outras obras, adotou o pseudônimo de Irmão X, por conta de interesses dos familiares dele terem entrado na justiça contra o Chico Xavier e contra a Federação Espírita Brasileira a respeito da autoria espiritual, reivindicando os valores da publicação do livro e indenização pela utilização do nome. Então, este espírito passou a utilizar, após esta obra, passou a utilizar o pseudônimo de Irmão X. Mas é o nosso consagrado e estimado Humberto de Campos, que nesta obra, cujo título é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos traz uma mensagem espetacular a respeito da missão do Brasil, da necessidade que nós somos chamados, mormente nos períodos que estamos hoje vivenciando, de instabilidade, em que se procuram criar instabilidade, nós mantermos unidos o pensamento a respeito da grande missão deste país e daqueles que aqui nasceram, portanto, têm papel.
Eu não vou falar do livro todo, porque senão a gente ficaria aqui umas 4, 5 a 6 horas. Eu vou falar de uma frase. Uma frase. E que, por incrível que pareça, essa frase cria em muita gente uma espécie de aversão para aqueles que não entenderam o livro, leram superficialmente e tiraram uma conclusão completamente equivocada a respeito do significado da obra. Evidentemente que todo grande país tem uma missão a cumprir. E o Brasil não fica atrás, porque é um dos maiores países do planeta. Estou falando em extensão territorial, estou falando em costa marítima, estou falando em população. Todo país que tem a grandeza que nós temos, inclusive de recursos minerais, tem algo a fazer e a cumprir perante o mundo. É isso que a obra traz para a gente. Eu disse que eu vou falar apenas a respeito de uma frase, e é isso mesmo. Que frase é essa? É quando Ismael, o espírito protetor do Brasil, sim, os países têm espíritos protetores, assim como as casas, as cidades, os bairros, as ruas e individualmente, cada pessoa. Assim também o país, como o planeta, também tem uma escala extraordinária de proteção, de auxílio. Proteção não é fazer pela pessoa, não. Ele tem que fazer o que tem que ser feito, mas auxiliar, orientar, sugerir, intuir. Então, o espírito protetor do Brasil, Ismael, se dirige a Jesus numa conversa que ele está tendo com Jesus, e Jesus e Ismael se dirigem até a localidade onde serão descobertas as terras que terão por missão um trabalho a fazer. O trabalho de ser o coração do mundo. O trabalho de ser a pátria do Evangelho. Duas missões bem caracterizadas. E a frase é a seguinte: Jesus, vendo a extensão das terras, que no futuro o Brasil não tinha sido descoberto ainda, que no futuro será o Brasil, Jesus abençoou as terras brasileiras. É esta frase que causa tanto incômodo. E é esta frase que eu quero me limitar a ela nesses 25, 30 minutos que temos de conversa. Jesus abençoou as terras brasileiras. Tem muita gente que, numa espécie assim de ironia, de zombaria, diz, Jesus então é católico. Jesus chegou em cima do Brasil e fez o sinal da cruz. Alto lá, meu amigo. Alto lá. Onde é que está escrito no livro que Jesus fez o sinal da cruz? Lá diz, Jesus abençoou as terras brasileiras. Fez sinal nenhum, que Espírito Cristo dispensa esses condicionamentos humanos, necessários ainda, a gente que precisa. Mas Espírito Cristo não. Quem foi que te levou a imaginar isso? Que Jesus fez o sinal da cruz? Não. Abençoou, ou seja, dotou o Brasil de todas as condições necessárias para que ele pudesse ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. É sobre essas condições que eu quero comentar aqui com você. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós temos que entender isso. Porque tem muita gente que acha que é um ufanismo, ou seja, uma patriotada boba, ingênua,
coisa de gente que não tem imaginação. Não é isso não. Não é isso não. É um engano total e absoluto. Você que pensa assim, desse jeito. Não é nada disso. Eu te pergunto, qual é a função do coração? Ah, é a fonte do sentimento, do amor. Quem te disse isso? Isso é informação que veio muito tempo depois. Muito tempo depois. Alguém fala para o outro, você não tem coração? Está querendo dizer, você não tem sentimento? Agregar o sentimento a coração, mas não é isso que Jesus está falando. Qual é a função do órgão, do músculo que bate ininterruptamente, bombeando o sangue para o corpo todo, desde as veias capilares até as grandes artérias, as grandes veias, por onde circula o sangue, que se o coração parar de bater ou bater de maneira descompassada, a morte vem, a morte orgânica. Qual é a função do coração? Bombear sangue. Qual é a função do Brasil, coração do mundo? Bombear sangue, alimento para o mundo. E eu te pergunto, o Brasil não está cumprindo isso? 2 bilhões de pessoas no mundo comem todos os dias, graças ao coração do Brasil. Ao coração Brasil, que bombeia alimento para o mundo inteiro. Nós temos, e eu procurei junto à Embrapa, são dados da Embrapa, 7,5%, um pouquinho mais, 7,6% do território brasileiro é destinado à agricultura. Menos de 10% do território brasileiro. E 2 bilhões de pessoas se alimentam. Porque nós temos sol, nós temos terras. E bastou uma correção mínima de solo, pronto. O que no meu tempo, essas terras do centro-oeste, quando eu era menino, eu estudava, que eram terras improdutivas, não valia nada. Terra boa mesmo, só aquelas lá de São Paulo, aquela terra avermelhada. Aqui, com a mínima correção de solo, pronto, terra produtiva. Estamos exportando alimento, bombeando alimento, com 7,5% do território brasileiro destinado à agricultura. Você tem que lembrar que só a Amazônia é maior do que a Europa. Estou falando da Europa ocidental, ou seja, não estou considerando aquela parte da Rússia, do Oriente. É maior do que a Alemanha, que a Inglaterra, que a França, que a Itália, tudo junto na Europa. Cabe dentro da Amazônia Ocidental. Eu anotei aqui, a Europa utiliza 50% do território dela para alimento. Os Estados Unidos e a China utilizam 18%. A Índia, 61%. O Brasil, 7,6%. Para a agricultura, bombeando o alimento. Então, o Brasil já cumpre o papel de coração do mundo. A final da década de 70, 80, mais aceleradamente, com as pesquisas fabulosas da Embrapa, que vem inclusive auxiliando países da África a corrigir solo, a melhor produção e tal, nós temos um trabalho feito de divulgação da melhoria das terras. É o Brasil cumprindo o seu papel de coração do mundo, bombeando alimento. E o que é pátria do Evangelho? O que é ser pátria do Evangelho?
simplesmente não é aquilo que muita gente fala, é o país dos sonhos, onde só tem evangelizados, onde todo mundo é puro. Não, sai na rua que você vê que não é isso. Pátria do Evangelho, o Brasil acolhe aqueles que necessitam do Evangelho para a sua orientação. Aqueles que se corromperam com o poder ou na religião em séculos, milênios passados na Europa. Todos aqueles que se comprometeram nas cortes absolutistas, nos desmandos da religião, nas guerras, no ódio, na corrupção, todos esses são acolhidos pelo Brasil, nascem no Brasil para receberem o Evangelho. E é interessante que a formação da base do povo brasileiro, a formação da base do povo brasileiro, que quando eu era menino eu lia nos livros e me causavam indignação grande, era que o povo brasileiro era formado pelo índio preguiçoso, que não queria trabalhar, pelo negro chorão, vivia se lamentando, se lamuriando, e pelo português ladrão. Essa é a formação do povo brasileiro. Sinto muito, não é isso não. A base do povo brasileiro. Jesus abençoou as terras brasileiras, dotou o Brasil das condições para que aqui o Evangelho pudesse progredir, crescer e aí poder acolher os irmãos comprometidos em processos dolorosos na Europa. A base do Brasil é o índio, o negro e o europeu. Quem é o índio? O simples, aquilo que Jesus chamou de o pobre de espírito. O espírito nas suas primeiras encarnações na fase humana, ainda com seus processos muito ainda próximos da animalidade, tanto é a antropofagia, ainda muito próximo, nas suas primeiras encarnações humanas, e que precisava receber uma orientação, a fim de poder avançar pela humanidade afora, passando da irracionalidade para a inteligência, e da inteligência para a razão, para um dia entrar na fase da era do espírito, da humanidade inspirada, espiritualizada. A base são os índios. Mas era preciso também compor de alguém que já tivesse a inteligência desenvolvida para acelerar o progresso. Daí vieram os portugueses. E quem são os portugueses que vieram por aqui? A gente vai ler e vai ouvir. Um bando de ladrão, de safado, que roubava lá e veio para cá como castigo. Ok, muitos, sim. Outros perseguidos pela justiça, perseguidos pela religião, porque eram judeus, porque eram muçulmanos, adotavam o islamismo. Outros perseguidos politicamente. Morria um rei, entrava outro que era inimigo daquele, ele mandava a corte toda embora. Tomava a família, a mulher da pessoa, os filhos, tomava todos os bens e mandava esse pobre coitado para vir para o Brasil sedento e faminto de justiça, que é o que Jesus diz que é bem-aventurado, o sedento e o faminto de justiça, porque receberão, serão saciados, receberão pleno evangelho para orientarem a sua vida e compreenderem
os processos regenerativos pelos quais estão passando. Aí o negro, lamuriento, chorão. Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Muitos daqueles que se comprometeram nos processos religiosos, muitos daqueles que tiveram forte vínculo no erro, reencarnaram na África e vieram para o Brasil na condição de escravos para poder erguer o coração do mundo e a pátria do Evangelho com o seu choro, com o suor e com o esforço do seu trabalho, erguendo uma pátria, resgatando perante a própria consciência os erros clamorosos do passado. É injustificável o que foi feito com os escravos. É injustificado, não precisava. Mas a informação da espiritualidade é essa. Ninguém está excluído. Ninguém sofre em vão. Há um processo aí de resgate. E essa é a formação do povo brasileiro. Jesus abençoou as terras brasileiras. Dotou o Brasil na sua base de pessoas vinculadas essencialmente ao Evangelho. O pobre de espírito, o aflito e o sedento de justiça. É por isso que é a maior nação católica do mundo. É por isso que é a maior nação espírita do mundo. E é por isso que é uma das maiores nações em volume de evangélicos do mundo. Perde para os Estados Unidos, que o número lá é maior. A base religiosa do Brasil, aqui formada. E chegam os portugueses no Brasil. Ano de 1500, meados do século XVI. A Europa se arrebentando em guerras, em invasões. Os turcos otomanos tinham acabado com Constantinopla. O Império Romano acaba de ser extinto. Os muçulmanos mandam na Europa. E o Brasil é descoberto. Jesus abençoou as terras brasileiras. Sabe como? Colocou índios amistosos no litoral. Onde você pega essa informação? Num livro fabuloso escrito pelo pai do Chico Buarque de Holanda, Sérgio Buarque de Holanda. O nome do livro, Raízes do Brasil. O Brasil é dotado de índios amistosos. Interessante. Eles têm a capacidade de aprender novos costumes e transmitir novos costumes. É por isso que os índios foram os primeiros guias dos movimentos para o interior. Índios amistosos com essas características. Jesus abençoou as terras brasileiras. Não foi sinal da cruz, não. Foi colocando a base religiosa, foi colocando índios amistosos no litoral. Se no litoral houvesse os índios brabos que tem aqui no interior, os goiáses, eu queria ver se os portugueses botavam o pé no litoral. Mas não botavam mesmo. Seriam mortos. E nós estaríamos hoje aqui mais ou menos como a África. Em diversos países ainda estão em brigas de tribo e tudo mais. O país cresceu e evoluiu graças às condições que permitiram receber o português que chegava com a sua contribuição necessária ao progresso, com todo o desmando também, é claro, é lógico. Mas é preciso vivenciar isso para obter aquilo. Assim, o ser humano escolheu progredir. Chega nas terras brasileiras, são recepcionados por índios amistosos que os abraçam, dão uma ceia imensa para eles.
Jesus abençoou as terras brasileiras. Colocou. Na época, vigorava um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil praticamente ao meio. Do Goiás para o litoral seria de Portugal. Daqui do Goiás para dentro seria tudo espanhol. Isso é o Tratado de Tordesilhas. Mas acontece que, a partir de 1500 e qualquer coisa, 1580, até o ano 1640, Espanha e Portugal passaram a ser um reino só, chamado União Ibérica. Com isso, não tinha fiscalização, as pessoas podiam ir e vir. E com isso, movimentos foram criados, chamados entradas, chamados bandeiras, são dois movimentos separados, que vinham invadindo a área espanhola, em busca, sabe de quê? De ouro, de esmeralda. Jesus abençoou as terras brasileiras, botou essa preciosidade que o homem gosta tanto lá no interior. Se colocasse só no litoral, o Brasil seria uma tripinha, só aquilo ali. Mais ou menos como o Chile é. Botou lá no fundo, para obrigar o homem, através da sua cobiça, da sua ambição, a avançar e dar essa extensão territorial ao Brasil. E quando conseguiu ocupar todo o espaço e tal, Portugal se desassocia da Espanha. Mas aí já era tarde. O português já era falado lá nos cafundós do oeste brasileiro. Jesus abençoou as terras brasileiras. Havia na época a ordem dos jesuítas. Foi criado para promover a Inquisição, ou seja, inquirir as pessoas, obrigar as pessoas a serem católicas. O Brasil também, como colônia de Portugal, era obrigado a ter jesuítas para cumprir isso, vigiar as pessoas, denunciar, fazer a Inquisição, inquirir as pessoas, torturá-las e obrigá-las a serem católicas. E chegaram jesuítas no Brasil. Quem? Padre Manuel da Nóbrega, Anchieta, Padre José de Anchieta e Padre Antônio Vieira. Jesuítas tinham a obrigação de fiscalizar os outros. Jesus abençoou as terras brasileiras. Os jesuítas que vieram para o Brasil queriam era educar o povo. Não queriam inquirir ninguém, não. Não queria dedurar ninguém, não queria torturar ninguém. Proteger os índios. Protegeram. Criaram cidade, São Paulo, criada pelo Padre Manuel da Nóbrega. Colégios, educação. Com isso, aceleraram o processo de independência do Brasil. Jesus abençoou as terras brasileiras. Até mesmo a independência do Brasil foi programada. O que foi que provocou a independência brasileira em 1822? O grito de Pedro I, que dizem que quem fez foi a mulher dele que mandou a carta para Portugal. Estamos separados. E avisou para o marido que estava em viagem. E ele, como todo marido que é, deu o grito e tal, fez aquele estardalhaço todo. Mas a independência já tinha sido comunicada. No ano de 1804, chega a colônia brasileira, Dom João VI e sua corte. Por quê? Fugido de Napoleão Bonaparte. Quem proclamou a independência do Brasil? Eu diria Napoleão Bonaparte. Porque obrigando Dom João VI a vir para o Brasil, pela ameaça da invasão que ele invadiu Portugal, vindo pela
pela Espanha, invadiu Portugal, chegou até Lisboa, que fica na beira do mar, invadiu tudo, todo Portugal. Obrigou Dom João VI a fugir para o Brasil. Dom João VI, vindo para o Brasil, dotou o Brasil de todas as condições para torná-lo independente. Do mal da guerra, do mal da invasão, do mal das brigas, das guerras napoleônicas, surgiu bem a independência de um país que terá uma imensa missão a cumprir: alimentar o povo, dar nutrição ao corpo, mas também dar nutrição do espírito, como pátria do Evangelho, acolhendo todos aqueles que são compromissados com a religião, até nos dias de hoje. Há um livro fabuloso, escrito pelo Vitor Hugo, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, Árdua Ascensão, onde diz lá que o contingente de franceses no Brasil conta-se aos milhares. Daqueles comprometidos com a Revolução Francesa, ainda se encontram até hoje revoltados a favor do aborto, a favor da morte, a favor de tudo, de processos absolutamente contrários àquilo que o Cristo ensinou. Os vinculados à Revolução Francesa continuam revoltados e vieram para o Brasil para mergulhar na fraternidade brasileira. Nós esperamos que, de vez o brasileiro apanhar a revolta deles, o brasileiro influencie com a sua fraternidade a eles, porque a nossa missão é essa. Que Jesus nos abençoe, muita paz. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Calci pela claríssima explanação na noite de hoje. Muito obrigado, Calci. E agora, meus irmãos, nós vamos passar para a leitura do livro Agenda Cristã, que costumeiramente nós temos feito essa leitura nas nossas reuniões virtuais. E para isso nós contamos com a colaboração da nossa irmã Lidiane, ao qual nós passamos a palavra. É com você, Lidiane. Boa noite, irmãos. Dando continuidade ao nosso estudo da Agenda Cristã, nós estamos no capítulo 36, em Boa Lógica. Eu vou pedir para vocês mentalizarem o número de 1 a 10, e esse número vai corresponder à mensagem para a semana. Mensagem número 1. Quem alimenta o ódio, atira o fogo ao próprio coração. Mensagem número 2. Quem sustenta o vício, encarcera-se nele. Mensagem número 3. Quem cultiva a ociosidade, faz neve em torno de si. Mensagem número 4. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Mensagem número 5. Quem estima a censura, lança pedra sobre si mesmo. Mensagem número 6. Quem provoca situações difíceis, aumenta os obstáculos em que se encontra. Mensagem número 7. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Mensagem número 8. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Mensagem número 9. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Mensagem número 10. Quem vive colecionando lamentações caminhará sobre a chuva de lágrimas. Muito obrigado, Lidiane. E agora, meus irmãos, nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite de hoje, que é o trabalho do passe e da fluidificação das águas. E para isso nós contamos com a colaboração da nossa irmã Helena. E é com você, Helena. Jesus Cristo, vós que sois adorado no céu e na terra, todo tempo, toda hora, sois a paciência, a compaixão e a própria misericórdia. Amai o justo, tem piedade dos pecadores. Abençoai a reunião desta noite com muita luz, com muita paz, abençoando os lares que hoje estão passando por tanta perturbação, com tantas
falta de amor. Que Jesus, Mãe Santíssima, esteja sempre presente em todos os lares, pondo a luz e a paz que tanto necessita. Que Jesus, Mãe Santíssima, esteja presente em todos os momentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai de todo mal. Sobre o poder, o reino e a glória para todo sempre. E pedimos, Senhor Jesus, neste momento, que ponha o remédio certo nessas águas, que seja um bálsamo soltar para a saúde de todos que precisam, todos que dela tomar, receba a cura para o seu corpo e sua alma. Que Jesus, Mãe Santíssima, nos abençoa, nos protege e nos ilumina com muita luz, com muita paz. Que assim seja. Muito obrigado, Helena. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final dos nossos trabalhos. Queremos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos presentes, mesmo que de forma virtual, numa reunião de estudo e de aprendizado dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nosso agradecimento a todos que participaram desta reunião, a todos que estiveram presentes, rogando a Jesus que possamos estar de volta na próxima segunda-feira, sempre confiantes na bondade do Pai. E para encerrar a nossa reunião, nós contamos com a colaboração da nossa irmã Lara para fazer a prece final da nossa reunião. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Eu fui aqui convidada para poder fazer a prece de encerramento desta reunião. E vamos agora elevar os nossos pensamentos para o alto, para o nosso Pai Criador, e agradecer por mais essa oportunidade de esclarecimento, de conhecimento. Que o Senhor nos ensine a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos para que os nossos desejos não perturbem a execução dos teus desígnios. Ampara-nos para que os nossos sentimentos se harmonizem com a tua vontade e que possamos ser instrumentos vivos, operosos do amor, da paz e da caridade, Senhor. Estamos aqui neste momento para agradecer, meu Pai, por essa oportunidade. Muito obrigada pela semana que passou. Muito obrigada por essa semana que vai começar. Muito obrigada pela saúde, pela família, pelo lar, por todas essas oportunidades que temos da vida, que possamos seguir perseverantes nessa luta diária, meu Pai. Muito obrigada por tudo. E com a prece que nos ensinou, nos damos agora encerrado esta reunião dessa semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, Senhor. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, meu Pai. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Amém.